Olá, hoje eu vou continuar a leitura da Ilíada, estou no canto 1, a partir do verso 431. Só para situar mais ou menos o contexto, no acampamento dos gregos, eles decidiram devolver a escrava do rei Agamenon, que era a Criseida, para o pai dela, o sacerdote de Apolo, o Crises. Então eles decidiram que seria o Ulisses quem iria levar a moça de volta para o pai, né? Então é aqui que começa então esse verso. Tá? Logo, Odisseu, ou Ulisses, né? Logo, Odisseu chega a Crisa com a sacra hecatombe e a porta ao mais profundo faz recolher as velas sobre a nave negra, um lastro quase, e o mastro faz abater, solta as enxárcias. A rema não alcança a barra, fora lançam a âncora, as amarras prendem. Fora saem todos mais, na areia o mar rebenta. Fora a hecatombe sacra, expõe a Apolo arqueiro, fora da nave singradora, eis sai Criseida. Então aqui ele está chegando, né, no navio dele e desce com a moça. Ao altar leva a moça e as mãos do pai o multiardiloso Odisseu. Ao velho então proclama: ó Crise, Agamenon, comandante de homens, mandou devolver-te a filha e oferecer uma hecatombe a Apolo para que se aplaque a Apolo, que aos aqueus causou múltiplas mágoas. Então ele, além de devolver a filha, a Criseida, ele vai também oferecer uma hecatombe, que no caso é um sacrifício de animais que serão então queimados, né? Serão assados em homenagem ao deus Apolo. Uma espécie de um churrasco, assim como vocês vão ver. Isso para ver se aplacava a ira de Apolo, né? E parasse de mandar as pragas lá para o acampamento dos gregos. Assim falou e aos braços deu-lhe a filha amada. Crises a recebeu com alegria. Então a sagrada hecatombe dispõe ao redor do altar bem lavado. Mãos lavadas lançam punhados de cevada. Crises roga ao Deus por eles, mãos alçadas. Crises falando com Apolo. Arco argenteu, escuta-me, guardião de Crisa e Sila, imperador de Tênedos. Já me ouviste uma vez e honraste-me oprimindo o povo dos aqueus que tanto me humilharam. Atende-me o desejo agora e livra os dânaos da peste. Mal sem cara, praga que os devora. Então, o Crise pedindo para Apolo, então, para parar de mandar aquelas pragas para os gregos, né? Que eles tinham humilhado muito o Crise e tudo mais. Mas ele agora, então, ele pede que Apolo suspenda esse castigo. Assim falava súplice e o ouvia Apolo. Então, depois de orar e disparar farinha, destroncam e degolam bois, esfolam touros, coxas cortam e apartam, cobrem-nas de graxa, dupla camada, e lançam nas talhos crus por cima. O velho tosta as carnes, sobre a lenha verte vinho, rosto de fogo, e os moços vêm com garfos de 5 pontas. Mordem coxas, provam vísceras, e o que resta retalham, enfiam no espeto, assam peritamente e vão tirando os nacos. Trabalho concluído, está pronto o banquete. Banqueteiam-se então, cada qual ao seu gosto. Então ali é o sacrifício dos animais, né, que são queimados ali numa espécie de um churrasco mesmo. Do comer, do beber, saciaram a gana. Agora acodem moços com crateras plenas de vinho que as coroa, e as primícias em copa a roda distribuem. E por todo o dia cantam os dânaos, aplacam o Deus, peã belíssimo, dança de jovens para o arqueiro, alegre a ouvi-los. E só quando se põe o sol e veio o escuro, então repousam no navio fundeado. E só quando reluz a aurora, dedos róseos, menina da manhã, se vão rumo ao exército enorme dos aqueus. Então ali eles ofereceram lá o sacrifício e voltam então para o acampamento, né? Agora aparentemente vai ficar tudo em paz, pelo menos do ponto de vista do Apolo ali, que vai suspender então as pragas, né? O arqueiro, Apolo, né, envia um vento favorável, o mastro erguido, as velas pandas brancas sopradas bem no centro, e em torno a quilha que avança as ondas, rastro púrpura soando, enquanto a nau ao longo rasga a rota.
chegando enfim ao amplo exército dos gregos, arrastam para a terra firme a nave negra, para a areia no alto e põem debaixo escoras. Aos poucos se dispersam entre naus e tendas. Então, voltaram para o acampamento. Agora vai falar sobre o Aquiles, tá? Aqui no canto mais ou menos 488, por aí. A ira, o corroendo à beira de suas naves rápidas, sentava-se o peleio Aquiles, pés velozes, e nem a glória da ágora o atraía agora, nem a guerra. Ficava ali, o coração pisado, ansiando pelos gritos de combate. Mas assim que surgiu a aurora duodécima, os deuses sempiternos voltam para o Olimpo, à frente deles Zeus. E Tétis não esquece o pedido do filho. Sai da onda marinha, qual bruma da manhã, se eleva ao grande céu. Então aqui o Aquiles estava lá, amuado, né, que tinha sido levada a escrava dele para o Agamenon, a Briseida. Então ele simplesmente falou que não ia mais lutar e ficou lá na tenda dele, de lá ele não saía. Depois que a escrava dele, a Briseida, foi também entregue para o Agamenon, né, ele falou que não ia mais lutar e ficou lá na tenda dele, amuado. Ele tinha pedido para a mãe dele, a Tétis, ir falar com Zeus, só que Zeus estava viajando. Então aqui fala que Zeus volta da viagem. Então agora a Tétis vai lá falar com ele, com Zeus. Qual bruma da manhã se eleva ao grande céu, o croníade, voz forte, encontra-o separado dos outros no mais alto píncaro do Olimpo. Senta-se ao lado dele, abraça-lhe os joelhos pela esquerda e lhe afaga o queixo à mão direita. A Zeus Supremo, filho de Cronos, suplica: Zeus, pai, se alguma vez a ti, entre imortais, com palavras e obras te ajudei, atende o que te peço. Aquiles, o que a moira espreita, meu filho, honra-o. Fez-lhe duro insulto o rei Agamenon, tomou-lhe o prêmio, que é a Briseida, né, e goza o roubo. Vinga o senhor do Olimpo, Zeus prudente, dá força aos troianos contra os aqueus, até que as honras que a meu filho devem restituam. Então a Tétis vai lá falar em particular com Zeus, né, sozinha com ele, pedir para que ele comece a dar vitória aos troianos, né, ou pelo menos comece a melhorar a guerra para o lado dos troianos, e enquanto Aquiles não for, então, novamente honrado pelos gregos. Assim falou. E Zeus, cumulado de nuvens, nada lhe respondeu. Assentado, calava-se. Tétis, colada aos seus joelhos, insistiu. Promete-me, infalível, ou recusa-me algo. Não conheces o medo, sim ou não, acena-me. Que eu saiba quanto sou desonrada entre os deuses. Cumulado de nuvens, Zeus responde aflito. Funesto assunto, vai inimizar-me com Hera a esposa dele, né, de Zeus. Quando me irrite e afronte com palavras duras. Ela, a Hera, entre os imortais, sempre me acusa injusta de ajudar no combate aos guerreiros troianos. Afasta-te daqui agora, que Hera nada perceba. Cabe a mim dar às coisas seu rumo. Para que te convenças, eu com a cabeça farei sinal. Não há penhor maior, os deuses sabem. Não se revogam, nem se comporta engano, não se descumpre o meu aceno de cabeça. Zeus falou e franziu as sobrancelhas azuis. Os ambrósios cabelos do Senhor Celeste agitam-se revoltos. Treme todo o Olimpo. Tudo isso acertado, separam-se. Tétis salta do Olimpo, esplêndido ao mar salino, fundo. Então aqui ele ficou bravo com ela, né, porque toda vez que ela vai pedir coisa lá pra ele, a Hera fica brava com ele e tudo mais. Mas ele não falou nada, não deu resposta, nem que sim, nem que não, fez só um aceno de cabeça, e para que ela entendesse que bastava, né, bastava esse aceno de cabeça, que era como se fosse a palavra dele empenhada,
e ele não voltaria atrás. Ela volta então para o mar, que ela é uma entidade marinha, né, uma deusa marinha, e aí continua. O verso aqui quase 532 por aí. Zeus ao palácio torna, e os deuses todos erguem-se dos assentos, empenhados todos em receber o pai. Todos vão-lhe ao encontro. No trono então sentou-se. Hera, suspeitando de uma trama entre Zeus e Tétis, pés de prata, filha do ancião do mar, diz ao filho de Cronos, Zeus, com profundo amargor, palavras injuriosas. Quem, urdidor de insídias, conspirou contigo? Sempre que, quando estou longe, gostas de tramar resoluções secretas, sem me dizer nada, nada de boa mente do que premeditas. O Deus dos deuses, pai dos homens, lhe responde. Então ela foi tirar satisfação, né, com ele, o que ela estava conversando, estava conversando lá com a Tétis, e ele responde para ela: não pretenda saber, Hera, tudo o que penso, mesmo para uma esposa, é difícil sondar-me. Mas do que se afigure digno de se ouvir, antes de ti nem Deus nem homem saberá. Por outro lado, quando eu conjeture longe dos deuses, nada disso te cabe indagar. Então ele falou assim, olha, não é da sua conta. Se o que tiver que saber, o que eu estiver tramando não é da conta de ninguém, ninguém vai saber, muito menos você. Mais ou menos isso que ele disse pra ela, né? Falou, calmo. Hera, olhos de toura, por sua vez, lhe disse: que palavras são essas, Zeus terribilíssimo? Não te interrogo há muito tempo, não pergunto, meditas quanto queres, nada te perturba. Mas temo e tremo agora. Tétis, pés de prata, filha do ancião do mar, qual bruma vi sentada junto a ti, abraçando-te os joelhos. Acaso não lhe deste um sinal de que honrarás Aquiles, semeando muitas mortes junto às naves negras? As naves gregas? Ele falando, ela perguntando se ele iria ajudar o Aquiles, começando a dar vitórias aos troianos, né? Fazer com que os gregos então sofressem as derrotas. Zeus, que cumula nuvens, respondeu-lhe assim, ele já perdendo a paciência, né? Demônio de mulher, contudo implicas, não me largas. Contra mim nada podes, no entanto. Se do meu coração te afastas, calafrios te esperam. O que vai ser, será como eu quero. Conserva-te em silêncio e observa o que eu te digo. Se eu lançar sobre ti minhas mãos invencíveis, nenhum dos imortais poderá socorrer-te. Falou, e temerosa a deusa, olhos de toura, sentou-se, silenciou, coração combalido. Então ele falou para ela que se ele ficasse... se ela perdesse o afeto dele, né, se ficasse longe do coração dele, que a coisa ia ficar muito feia para ela e que não teria imortal nesse mundo que pudesse socorrê-la, né? Então, para que ela ficasse ali quietinha na dela, não enchesse muito a paciência dele, que senão a coisa ia ficar bem feia para ela. E ela entendeu o recado, olhos de toura, né, brava também, mas ficou quietinha lá na dela mesmo. Namorada de Zeus, consternam-se os celestes. Toma a palavra Hefestos, artesão ilustre. Era um sinal de amor a Hera, braços brancos, mãe querida. Aqui o Hefestos, que é o filho dela, da Hera, como Zeus também, ele vai dar um conselho para a mãe dela, né? Ele é um deus coxo. Funesta situação, funestas consequências. Em luta por mortais, os dois levando confusão aos deuses. O banquete deixa de dar prazer, se o ruim prevalece. Por meu lado, aconselho, mãe querida, agrade a Zeus sensatamente, que o pai não se irrite e não diz outra vez turbe o nosso banquete. Se decidisse o olímpico, o que lança raios, nos arrojar e a ela dos assentos, é muito mais forte. Abrande-o com palavras doces e nos será propício o Pai, o Senhor do Olimpo. Assim falou, e a copa de asas duplas, lépido nas mãos da mãe querida, a depôs, ajuntando.
Paciência, mãe, suporta ainda que abatida, amada como és. Não te vejam meus olhos batida, ainda que aflito, nada poderia fazer em tua ajuda. É desastroso opor-se a Zeus. Então ele fala, mãe, fica boazinha com ele, né? Trata ele bem, com carinho, porque se ele se voltar contra você, nem eu mesmo vou poder te ajudar, nem ninguém, né? Então é melhor que a gente tenha os favores de Zeus, né? Do que ficar contrariando ele. Aí ele vai contar o que aconteceu uma vez com ele quando ele afrontou o pai. Já uma outra vez, querendo defender-te, pegou-me por um pé, arrojou-me do umbral celeste. Todo um dia rolei até o sol se pôr. Fui dar em Lemnos, coração exausto. Recolheram-me então caído os homens cíntios. Assim falou, sorriu a Deus a braços brancos. Então aqui o Hefesto estava contando que uma vez ele foi tentar defender a mãe, contrariou o pai, e o pai pegou ele pela perna, arremessou do Olimpo, ele foi parar rolando por um dia inteiro, ele ficou rolando, ficou todo machucado. E aí ele chegou lá no local onde os cíntios, os homens cíntios, são piratas, assim, eram piratas, ladrões, né? Foram eles que socorreram então. Assim falou, sorriu a Deus, a braços brancos. Sorrindo, recebeu das mãos do filho a copa, estes pela direita aos outros deuses todos, entornando a cratera, verteu o doce néctar. Então os outros deuses estavam lá no banquete, né, comendo e bebendo. Gargalhada sem fim tomou os venturosos, ao ver todo agitado o prestativo Hefestos. Por todo o dia, então, até o pôr do sol, juntos banquetearam-se. Do seu quinhão nenhum privou-se, nem da lira multilinda de Apolo, nem das musas alternando vozes. Então, ali estava Apolo tocando a lira, as musas cantando, né, e eles comendo lá o banquete. Quando o sol apagou, a lâmpada brilhante desejando dormir, cada qual dirigiu seu passo, que lhe fez o coxo Hefestos, hábil artífice engenhosamente. Para o leito também foi Zeus olímpico, o que lança raios. Ali repousa quando alcança o doce Hipnos. Deitou-se, junto dele era trono de ouro. Então aqui todos vão se deitar. Termina então o canto 1.